Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que sempre nos honram com a sua audiência, o nosso muito obrigado aos telespectadores de Santos, de São Vicente e de toda a Praia Grande que tem acesso à imagem da TV Com, o nosso muito obrigado. No dia de hoje, Estrela Guia oferece e coloca em pauta para discutirmos, entre aspas, um assunto que é fundamental na nossa sociedade. O tema do programa de hoje é família, direitos e deveres. Para isso, nós contamos com a presença do nosso amigo, Dr. Antônio Ferreira de Melo Júnior, que já esteve mais de uma vez, né, Melinho? Mas o último programa causou teve uma repercussão muito grande. Melinho, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Com certeza que mais uma vez o sucesso vai se repetir. Espero que sim, eu estou à disposição da Estrela Guia e reitero, o pedido da Estrela Guia é uma ordem. Poxa, estamos importantes, né, gente? Mas eu não podia dar sequência ao programa sem antes, e como sempre, agradecer a nossa equipe de produção. Ao Gisele, o Reale, Murilo, Vitor, Thaisa, Maíra, Dona Joana, que faz o café, e o Adelino, que sempre nos dá cobertura. Não sei se omiti alguém, mas eu acredito que não. Se não fosse o trabalho profissional, um trabalho com muito amor dessa equipe, certamente este programa não estaria aparecendo tão bonito na sua telinha. Parabéns a vocês todos dessa equipe, muito obrigado. Mais uma vez, contamos sempre com vocês. Mas nós vamos dar sequência, conversando sobre o Melinho, sobre o tema de hoje. É um tema muito polêmico, né, doutor? De fato. Na verdade, a família é um tema tão amplo e, ao mesmo tempo, tão desafiador. Por quê? Porque nós vivemos um momento em que os lares estão com problemas gravíssimos. É na família em que o ser humano se desenvolve, que ele amadurece, que ele se apropria dos seus direitos para que ele possa, na sociedade, ser um cidadão de bem. Então, a família incumbe o papel principal de preparar essa criança, esse adolescente. A família é a base da sociedade, conforme dispõe a Constituição Federal. E mais, a Constituição ela não impõe só à família esse dever. Todos somos responsáveis pelos direitos da criança e do adolescente, Walter. Então, mas é na família que se descortina toda essa realidade, esse dia a dia que pode tornar uma criança um bem ou eventualmente uma dificuldade, um problema para a sociedade. A Constituição, nós estávamos conversando, você citou até um artigo da Constituição, né, que fala sobre isso, sobre a família, focando com muita propriedade a questão que é o afeto, é isso? Sim, a Constituição, no artigo 226, ela determina que a família tem especial proteção do Estado. Já o artigo 227, ele prevê os direitos da criança e do adolescente. E ele impõe à família e à sociedade o dever de assegurar esses direitos da criança e do adolescente. E hoje em dia as relações não se baseiam só mais no sangue. A família não é mais apenas aquela consanguínea. Existem as relações baseadas no afeto. E são família, tuteladas pelo Estado e que merecem um olhar do poder público e do judiciário também. Aqui você atribui essa crescente violência que paira e cada vez envolvendo adolescentes e até crianças, né, com menos de 10 anos. A que você atribui isso? Olha, Walter, é de fato uma somatória de situações. Uma criança e uma adolescente, quando ela passa a infracionar, quando ela passa a praticar atos antissociais, não há dúvidas de que ela está exacerbando aquilo que ela recebeu. Claro que muitos pais podem dizer, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, e existem situações que de fato não cabe a nós julgar ninguém. Mas eu acho que hoje em dia
o fato do dia a dia, da rotina, o trabalho dos pais, eles se sentem muitas vezes culpados. Por quê? Porque eles não conseguem acompanhar sequer o aproveitamento escolar do filho. Não estão em casa para verificar o seu aproveitamento e eles se sentem culpados. Então, eles, ao invés de impor os limites, eles passam a ser condescendentes. Em vez de dizer um não, que é necessário, e como é difícil dizer um não a quem a gente ama, mas é esse não que faz com que a criança saiba os seus limites. Então, a criança que cresce sem ouvir um não aquele não autoritário, mas aquele não em que ele saiba o porquê desse não, porque eu te amo, porque você ainda não está em idade para isso, porque não é aconselhável. A criança que nasce, que se desenvolve e cresce sem esses limites, quem vai impor esses limites? A sociedade, o Estado e muitas vezes o poder público, o judiciário, a autoridade policial. Então é importante que os pais não se sintam apenas culpados porque não podem dar o supérfluo e tentem de alguma forma ser liberais, mas que eles saibam impor sim as responsabilidades, impor o limite, impor o respeito. E se há uma fórmula mágica, eu entendo que não há, mas uma coisa eu posso dizer, o amor. O amor é a mola propulsora, é o sentimento mais sublime do universo. Então, as relações que se descortinam no amor, elas dão frutos. E essa criança irá receber esse amor e, de alguma forma, ela vai estar livre de influências externas. Então, pais, mães, avós, deem limites sempre com base no amor. Porque quem ama, educa. Quem ama, educa. Isami Siba, né? Que fala que Isami Tiba. Ele tem um livro sobre isso. Livro maravilhoso. Sim. Então, pelas suas palavras, a gente dá para depreender o seguinte: na verdade, a educação, né, e a formação do caráter dos adolescentes, das crianças, e, se não for através da família, complementada pelas professoras, pela escola, não tem outro jeito, porque o Estado, a gente vê por aí, infelizmente, o Estado ele não consegue ressocializar ninguém. A Fundação Casa não consegue. Eu acho que, por mais que o juizado da infância e da juventude, a promotoria, procurem formas, né, Melinho, de trabalhar aquele adolescente, na verdade, eu acho que é só a família e a escola, nessa ordem, não? Sim, sem dúvida. Eu vejo na família a base da sociedade e os professores se queixam muito que a escola não pode ser a responsável, ela é um complemento. Então, os pais nunca devem transferir para a educação a obrigação que lhes é própria. Eles devem acompanhar a frequência do filho, eles não devem esperar ser chamados para ir na escola, não porque a lei diz, porque é a obrigação prevista em lei, mas porque eles o fazem por mera liberalidade. Porque antes, quando não havia leis que obrigavam, os pais iam na escola, estavam presentes. Agora há uma lei que os obriga e nem sempre você os vê. Então, nós temos que ter as políticas públicas àquelas famílias que precisem, inserindo essa família nos programas de atendimento social, terapia familiar, porque você não basta tratar apenas a criança. Temos que tratar concomitantemente os pais e a família. Porque essa criança acaba melhorando, mas o lar desregrado, dificilmente vai ser uma melhora que não seja efêmera. Então, nós temos que oferecer políticas públicas a essa família, ao invés de apenas querer puni-los. E essa criança que já infracionou, e esse adolescente que já infracionou, como você bem disse, por melhor que sejam todo esse poder estatal, ele não vai reverter uma realidade. A Fundação Casa por si só não opera milagres. Ele vai sair e vai voltar à sociedade. Então, cuidado. Vamos tratar da família, vamos oferecer políticas públicas, façamos a nossa parte, que as demais coisas serão estabelecidas, nem que seja por Deus, né? Porque esse ser não falha nunca. E Santos é uma cidade pródiga, né, Melinho? Tanto na rede pública de assistência, também como na sociedade. É uma cidade plena de muitas entidades filantrópicas que trabalham com crianças, adolescentes, os conselhos municipais, Conselho de Direito da Criança e Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social. Então, Santos é uma cidade pródiga nisso, né? Mas as dificuldades continuam. Então, nós estamos comentando, você comentou um caso que aconteceu agora recentemente numa escola municipal. Foi um caso Conta triste. pra gente, vai. Uma professora se envolveu num problema com uma criança de 8 anos e acabou sendo tirada uma carteira na professora.
está se apurando se a criança jogou na professora diretamente, ou se a professora preocupada tentou ajudar, interveio e acabou sendo atirada nela. Não importa por como que isso aconteceu. O que importa é que um professor que está lá para dar aula não pode sofrer uma conduta dessa. É um educador, ele merece o nosso respeito, a nossa confiança, e nós temos que oferecer ajuda a essa escola. Eu soube que a Secretaria de Educação está indo lá sistematicamente, eu também estive lá. Eu notei os professores muito tristes, muito desgastados, ávidos por uma mudança. Eu expliquei para eles que essa criança de 8 anos que pratica esse ato contrário à lei, nem por isso ela deixa de ter os seus direitos. Então, é uma criança de 8 anos que de fato praticou um ato infracional, porque você não pode causar lesão corporal em outra pessoa, é crime, sendo menor, ato infracional. Esse professor, ele está muito abalado, ele precisa de ajuda, mas essa criança que hoje fez esse ato infracional, seja querendo atingir um outro aluno, ou seja querendo atingir o próprio professor, ele tem que ser chamado à responsabilidade, mas nos limites da lei. Não há que se falar em expulsão porque a lei não permite isso. Mas ele precisa ser inserido num tratamento psicológico, os pais precisam ser orientados e, de alguma forma, se não aderirem ao tratamento, advertidos, porque existe lei que obriga esses pais a estarem na escola, a levarem o tratamento. Então, nós temos que entender que essa criança errou, claro, precisa ser chamada, se submeter a um tratamento psicológico, mas nós não podemos, de nenhuma forma, rotulá-la, porque a lei proíbe, no artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós tratemos essa criança com discriminação. Então, essa criança errou, precisa se tratar, mas nós não podemos jamais estigmatizá-la. 8 anos. Muito prematuro, Walter. E é bom lembrar que os Estados Unidos é o único país do mundo que não é signatário da Convenção para os Direitos da Criança e do Adolescente. Nos Estados Unidos, há estados em que essa criança sairia algemada. Houve um caso recente, uma criança, salvo engano, de 7, 8 anos, que também agrediu um professor e foi levada algemada até a autoridade judicial. No Brasil, isso não é permitido. Mas eu acho que não deve, por causa disso, criar um status de impunidade. Se a criança precisa fazer um tratamento, esses pais precisam ser orientados. E o que eu disse, não é só os pais o problema, é da sociedade, é do Estado, é das autoridades. Foi nos Estados Unidos, se eu não me engano, que um adolescente, já 11 anos, foi condenado à prisão perpétua por um crime. E recentemente, Walter, você não vai acreditar, uma criança de 9 meses no Paquistão está sendo acusada de tentativa de homicídio, foi presa. 9 meses? 9 meses, está na internet. Eu olhei a foto da criança, não me parece ter 9 meses, parece ter 2 anos, mas mesmo assim, é óbvio que me parece que foi uma reintegração de posse, a polícia foi cumprir a ordem, a família interveio, todo mundo, a sociedade, e a criança parece que deu um chute num policial, alguém, foi presa, acusada de tentativa de homicídio. Eu fico pensando, daqui a pouco, por isso que essa coisa da... Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que aí houve um excesso. Não há como a gente entender que uma criança de 9 meses ou 2 anos saiba o que esteja fazendo. E a gente começa a descompreender o mundo, mas eu tenho que pedir licença para você, já exaurimos o primeiro bloco e voltamos já. Pedimos licença para um breve intervalo e voltamos já. Existe uma forma efetiva de você contribuir com todo esse trabalho de ajuda às entidades assistenciais. Uma parceria entre o CMDCA e a Receita Federal criou o projeto Destinação Criança. Acessando o site destinaçãocriança.org.br, você saberá como destinar a sua doação. Calcule a quantia que você quer doar e imprima o boleto. As doações devem ser depositadas na conta bancária do Fundo Municipal controlado pelo CMDCA. E todo cidadão pode fiscalizar e acompanhar a atuação do CMDCA. Enquanto cidadão pode fazer a sua ação pela criança, você pode salvar menino, transformar destino, criar tanta esperança. Sem ter com isso que abre mão de um único tostão daquilo que ganhou suado, pois tudo que foi
CDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, hoje com a presença do nosso amigo, não é convidado, Dr. Melo Júnior. Nós estamos falando sobre o tema de família, direitos, deveres, mas esse vídeo que você acabou de ver sobre o programa Destinação Criança, vale a pena eu falar alguma coisinha, porque eu faço parte do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, sou da Câmara de Relações Públicas, e nós estamos envolvidos nessa campanha da Destinação Criança. Você, que ainda não fez sua declaração de imposto de renda e tem até o dia 30 agora de abril para fazê-la, não esqueça, tendo imposto a pagar ou tendo imposto a restituir, até o dia 30, na sua declaração de imposto de renda, você pode destinar até 3% do seu imposto para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você não vai pagar mais imposto, pelo contrário, ao invés de o seu dinheiro ir para Brasília, 3% dele fica aqui em Santos, é encaminhado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e vem patrocinar e vem propiciar recursos às entidades que trabalham com crianças e adolescentes, são entidades filantrópicas, atingem não é só a criança e adolescente, mas também a ecoterapia, faz um trabalho muito bonito, os portadores de deficiência, seja ela qual for. Enfim, toda a sociedade que trabalha nisso tem acesso a esse recurso. Só que nós precisamos ter dinheiro para que nós possamos ajudar as entidades. Eu falo agora em nome da Estrela Guia, a gente tem que ter um aporte para poder realizar isso. E é esse dinheiro do Fundo Municipal que, de sobremaneira, pode ajudar isso. Nós temos uma capacidade de atendimento, de recolhimento, de 40 milhões para esse fundo. Destinação Criança, se for exercido por as pessoas que moram aqui, fazem sua declaração aqui, nós temos direito a alcançar 40 milhões de reais para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança. No último programa que nós fizemos com a Valesca da Receita Federal e o Luciano, que também é do Conselho do Canário Santista, até aquele momento nós tínhamos arrecadado 700 mil reais. Então a gente tem que parar, Melo, e pensar o que está acontecendo. Se é falta de comunicação, se é falta de informação, a gente está fazendo bastante isso, tá? Não tenha preguiça, não vai causar problema nenhum. Malha fina não existe, a Valesca falou muito bem aqui, mas eu tenho, desculpe eu estar ocupando o seu tempo precioso, mas eu tenho que passar para a sociedade santista. É uma sociedade que é solidária, é uma sociedade que tem muito amor, é uma sociedade que preza pelo trabalho da paz, da filantropia. Então não pode acontecer isso em Santos, gente. Então vamos aproveitar nessa reta final, até 30 de abril, vá fazer sua declaração, 3% destine para o Fundo Municipal de Direitos da Criança. O Melo, que foi do Conselho. Foi conselheiro municipal da criança. Eu acho que nós temos que provar definitivamente que Santos não é a terra da caridade em vão. Nós temos esse título porque, de fato, nós somos uma cidade caridosa. Eu vejo Santos como a terra da caridade, da fraternidade, da liberdade. É chegado o momento dos santistas se apropriarem das suas entidades, porque se elas faltarem, o poder público não tem pernas para, por si só, abranger toda a demanda. Porque os projetos não atingem só as crianças, né? Eles trabalham, as entidades trabalham junto com isso, trabalham na família, que é o tema que o Melo está discorrendo tão bem. Então, gente, Destinação Criança, 30 de abril, estou um mês atrasado, dia 30 de abril. Quando fizer a sua declaração de imposto de renda, vá lá e diga, olha, eu quero destinar 3% para o Fundo Municipal. Se o cara disser, deixa para lá, isso aí não, insista, exija. Esse dinheiro vai reverter para o seu bem, porque vai reverter para a sociedade e para as crianças santistas. Eu estava conversando com o Melo aqui, a gente cada vez mais
Melo, nós fomos conselheiros tutelares juntos em 1999, né? Aprendi muito com você. E a recíproca é verdadeira. Fizemos um trabalho de 3 anos com a Vera Viveiros, a Lourdes. Nascimento. O seu pai, nos antecedeu, que é uma figura que merece muito respeito pelo trabalho que ele tem feito esses anos todos nos conselhos tutelares. Eu quero que você mande um abraço para ele. E que diga uma coisa para ele. Se ele ainda não recebeu o reconhecimento que ele faz por merecer, Deus está vendo o que ele está fazendo e a consciência dele está tranquila. Está tranquila e ele está trabalhando. A queixa é que ele trabalha demais, né? É verdade. É uma queixa. Dia, noite, sábado, domingo, ele já está desde 93, Walter. E é um amor pela área da infância e da juventude, que é óbvio que me deixa muito feliz, mas que me preocupa, porque a saúde não é mais a mesma. Ele faz 70 anos agora, dia 10 de junho, nós vamos preparar uma festa para ele. Não é surpresa, ele já sabe. E eu vejo essa vida do meu pai, Walter, de dedicação, de amor, e o quanto ele se sente impotente às vezes. Porque o conselheiro tutelar, o conselho é a ponta do iceberg. Muitos casos não vão para o conselho, e os que vão, nós necessitamos de toda essa política pública, a chamada rede de proteção. Nós temos que fortalecer essa rede, porque sem ela o conselho tutelar não consegue mudar a realidade. Mas meu pai é realmente, não um sonhador, mas ele é uma pessoa que tem uma mentalidade e ele tem ideias que, se ele conseguisse colocar em prática, coisas que não dependem dele, que o mundo seria muito melhor. Mas ele está fazendo a sua parte, isso eu não tenho dúvidas. Obrigado pelo carinho. Ele, isso apenas vem corroborar o seu trabalho, né? As crianças, entre aspas, são frutos, né, da família. Eu acho que você absorveu isso dele, vendo ele fazer isso. Quisera eu ter 10% da disposição dele. Eu tenho muito que crescer ainda nesse aspecto, porque meu pai não tem tempo ruim, literalmente. E essa coisa que você falou, eu acho que o maior reconhecimento é o da Divina Providência. Não esperar nada aqui, né? Com certeza. E aproveitando esse gancho, já que nós estamos falando isso, eu queria, e você também já estava falando comigo, eu queria mandar um abraço ao meu grande amigo, Carlos Alberto Ferreira Mota, que a gente conhece por Cacá Mota. Ele foi indicado pelo prefeito Paulo Alexandre para ser o secretário municipal de Defesa da Cidadania, substituindo Marcelo Del Bosco, que sai candidato a deputado estadual. Cacá, muito bom. Eu sei que cada vez mais você é cobrado, entre aspas, pelo trabalho que... Mas esse trabalho eu te conheço já há alguns anos, eu sei que você faz isso de coração. Te desejo uma boa sorte nesse novo desafio, nessa nova secretaria. Pode contar com a Selaguia, com o programa da Selaguia, com o Walter, e tenho certeza que você vai dar continuidade que o Marcelo fazia, e maior ainda, né? E as pessoas saibam que ele não apareceu lá em vão. Ele não caiu lá de paraquedas. O Cacá tem uma vida. Já desde a Associação Comunidade Mãos Dadas, ele vem muito envolvido na área, né? Então o prefeito acho que teve uma sensibilidade de reconhecer o mérito dele. Então ele está lá por mérito, gente. Por mais que seja um cargo de livre provimento, por indicação, o prefeito ele teve, sem dúvida, uma sensibilidade de reconhecer. E quando ele o colocou lá, eu não tenho dúvidas de que ele visou o bem-estar da sociedade como um todo. É isso aí. Parabéns, Cacá. Melinho, nós convivemos com crianças, adolescentes e família durante 3 anos. Era época ininterrupta, né? Aquele Bip era nosso amigo, nossa senhora, querido e tal. Como é que você vê a sociedade dessa época, embora seja recente, com a sociedade que nós vivemos hoje? Eu acho que nós estamos em constante mudanças. Eu poderia dizer em constante evolução, mas alguns não conseguem enxergar esse atual estágio da humanidade como um estágio evolutivo. Eu acho que é. Nós estamos mudando, só que nem sempre nós conseguimos acompanhar as mudanças. Eu acho que ser conselheiro em 99 é diferente de hoje, de alguma forma sim. Mas o comprometimento do conselheiro é que vai dizer se ele vai ser bom ou não. Às vezes chega uma pessoa lá com título universitário e que não garante nada. Lembremos do incansável Nascimento.
Um homem que não tinha título de doutor, mas que nos ensinou tanto, combativo, atuante, comprometido. Então, o que nós queremos é, nas próximas eleições, que a sociedade vote nos conselheiros, nos candidatos comprometidos, que tenham uma história e que não simplesmente queiram ter um cargo para ocupá-lo daquela forma que melhor lhes apraz. Não. Escolham com base na trajetória, com base no comprometimento. E a família de hoje, Walter, é um desafio para todos nós. A internet está aí. O pai, ele está no quarto ao lado, mas o filho dele está em Madrid, está em Tóquio, está não sei aonde, conversando, sabe lá Deus com quem? Pais, coloquem filtros na internet e vejam com quem seu filho está falando, porque ele pode estar sendo aliciado por um pedófilo do outro lado. Então é importante que os pais se apropriem dos seus filhos e saibam que impor limites é sinal de amor. É sinal de amor. Saber dizer não. E a culpa que alguns pais sentem. Digam não, mas um não fundamentado. Antigamente o não era baseado na autoridade. O filho baixava e ia embora. Não existe mais isso. Hoje é o respeito. Você tem que aurir esse respeito do seu filho, conquiste, busque através da força do exemplo. Porque se você fala para o seu filho, não fume, daqui a meia hora você está fumando. Longe de mim criticar quem quer que fume. Não sou ninguém para isso. Mas você fale, não bebe, você chega em casa embriagado. Você fale, não faça e você faz. O filho é uma antena, ele está vendo tudo. E ele vai captar e vai reproduzir. Agora, quando você fala um não, e você não faz essa conduta, quando você fala um não e explica o porquê, porque eu te amo, porque eu quero o teu bem, porque é perigoso, o filho ele vai crescer não tão revoltado. E não crescendo revoltado, ele vai de alguma forma estar apto a absorver o teu amor, a tua lição, o teu ensinamento. Então, não tenha o remorso de não poder dar o supérfluo ao seu filho. Você não é obrigado, pai e mãe, a dar aquilo que não é essencial. Você tem que dar o amor, a atenção, a educação, a alimentação. Agora, você não é obrigado a dar o videogame do ano, o tênis da Nike. Não se sinta culpado por isso. Não tente suprir pela benevolência excessiva, pela falta de limites, o que você não pode dar de bens materiais. Não se preocupe com isso. Imponha limites, ame seu filho e, acima de tudo, tente de alguma forma se controlar, porque o seu filho vê tudo. Nossos filhos são verdadeiras anteninhas ambulantes. 24 horas eles estão olhando o que a gente está fazendo. Então, pai e mãe, é um desafio. Não há fórmula mágica, mas como eu disse, é a tua missão e Deus vai te iluminá-lo, porque se você for colocar aquele, como diz meu padrinho, colocar o Jabaquara em campo, com fé, com amor e com determinação, você vai conseguir. E a religião, né, Walter? Seja qual for a religião, eu acho que os preceitos cristãos são importantes, porque de alguma forma ele cria uma anteninha, um resguardo, e ele fica livre dessas influências externas. A gente vai voltar nesse assunto. Nós estamos conversando agora, na verdade eu acho que os pais não podem alegar como desculpa o fato de não terem tempo. Sempre dá para arrumar um tempinho de acompanhar o filho. Sim, é a sua prioridade, né? O programa está muito bom, está ótimo, mas eu tenho que pedir licença a você para que nós façamos um intervalo. Pedimos licença para um breve intervalo e voltamos já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A Creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano.
Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu terceiro bloco. Sobre o faixa viva, é importante que a gente insista. Como motorista, a gente vê o seguinte, o pedestre está perdendo o costume, ou ainda não adquiriu o costume de estender a mão. Eles ficam ali na frente da faixa olhando o carro. E geralmente os carros que por iniciativa deles é que param para que as pessoas possam atravessar. Então você, como pedestre, faça valer o seu direito, participe, colabore dessa campanha da faixa viva, porque ela realmente salvou muitas vidas também. Nós vamos continuar, estamos no terceiro bloco, eu vou pedir produção, eu tenho... A música é uma coisa maravilhosa, né? E nós temos aqui em Santos o Clube do Choro. Eu pediria que a gente já trouxe algumas fotos, o chamado do Marcelo Laranjeira, você está vendo no seu vídeo aí. No dia 25 de abril é o Dia Nacional do Choro. É Dia Municipal do Choro, em Santos. É aniversário de Pixinguinha, São Jorge e é o 12º aniversário do Clube do Choro de Santos. O Marcelo Laranjeira que mandou isso, eu agradeço de coração. Vamos divulgar, e ele pediu, e com muito prazer que a gente divulga. Vai haver uma programação intensa na comemoração desse Dia Nacional do Choro. Ela começa no dia 23 de abril, na quarta-feira, no Teatro Guarani, onde o grupo Aqui Tem Choro, parceiro do grupo do Clube do Choro, fará um show de lançamento do seu primeiro CD autoral às 20h30. Então, dia 23, Teatro Guarani, 20h30, Aqui Tem Choro. No dia 25, 19h, na Casa Vó Benedita 3, teremos a solenidade de implantação do Núcleo de Escola de Choro e Cidadania Luizinho Sete Cordas. Às 19h, no dia 25, na Casa da Vó Benedita. Dia 26 de abril, uma programação intensa. Sábado, às 20h30, voltamos ao Teatro Guarani. Vamos receber as meninas do grupo Choro das Três. É um espetáculo sensacional, são jovens instrumentalistas e compositoras cheias de talento e graça. Corina na flauta, Lia no violão 7 cordas e Elisa no bandolim, banjo e clarinete, acompanhadas do pai Edu no pandeiro. Olha quanta coisa bonita, jovens fazendo um espetáculo desses, executarão os clássicos do choro, além de composições próprias. Então, dia 26, sábado, 20h30, Teatro Guarani, não perca. E no sábado, pela manhã, na Praça Mauá, a parada Buck Jones do bonde turístico para o tradicional passeio pelo centro histórico com todos os músicos a bordo. Vai ficar uma coisa muito linda. Às 11h da manhã, sábado, na Praça Mauá. Abraços do Marcelo Laranja, Clube do Choro de Santos. Marcelo, amigo, parabéns a todos que o compõem e que nós, santistas, possamos participar e prestigiar esses eventos, nos apoderando dessa maravilhosa coisa que é um Choro de Santos. Parabéns, obrigado por ter nos lembrado disso. Vamos estar presentes naquilo que nós pudermos, se não em todos, Marcelo. Parabéns a todos do Clube do Choro. E agora vamos voltar um pouquinho à entrevista, mano. Nós estamos falando da família, nós estamos falando daquele, você falou, o pai fuma e proíbe o filho de fumar. O pai bebe e proíbe o filho de beber. Também tem o reverso, né? Ele fuma e facilita o fumo, o filho. Também. Ele bebe, ainda existe aquela história de molhar chupetinha na cerveja e dar para o bebê do lado ainda? Eu escuto de vez em quando. Ainda escuta isso? Você que faz tantas conferências, palestras, você que trabalha muito em cima disso, ainda existe isso? Existem, na verdade, a sociedade, ela... Eu creio que a sociedade não está doente, como muitos falam. Mas a gente, saindo às ruas, a gente vê de tudo, né, Walter? E a gente vê, de fato, discussões. Eu sempre falo para os pais nas palestras que evitem uma discussão em público. O que você tem que orientar o seu filho, seja no recôndito do seu lar, oriente. Não vai ser ali
na rua, na praça pública, no restaurante, expondo a constrangimento, ao ridículo, que você vai mudar o seu filho. Você muda o seu filho pelo seu exemplo e pela conduta no dia a dia no lar. A impunidade, ela tem uma parte importante nisso tudo, né? Os especialistas dizem que sim. Dizem que a ciência da impunidade, essa prévia ciência de que nada acontecerá, colabora, porque o fator de repreensão, o fator de punição, ele acaba de alguma forma mitigando ou de alguma forma dificultando. É natural que a pessoa que sabe que ela será punida, ela pensa duas vezes. Agora, não há sociedade no mundo em que você consegue evitar por si só a criminalidade. Só Deus é onisciente. Então, eu ainda acho que a impunidade colabora, mas porque é uma série de fatores que também colaboram. Porque, por si só, há pessoas que já estão tão comprometidas, com tantos problemas, que elas vão para a criminalidade e muitas vezes elas não sabem o que estão fazendo, elas estão alcoolizadas, elas estão num surto psicótico. Então, a impunidade, ela colabora, mas não é a única culpada, não. Essa sensação de impunidade que nós sentimos, essas questões de reduzir a maioridade penal, é uma discussão que tem que ser feita, claro, tem que ser feita. Né? Muita. Você já se colocou aqui muito bem. Eu sou contra a redução, mas eu não sou o dono da verdade, eu aceito. O que se pode ser feito, à luz da Constituição, é aumentar o período de internação. Eu considero que a maioridade penal é uma cláusula pétrea, insuscetível de alteração pelo poder constituinte derivado, ou seja, pelo Congresso. Somente uma nova constituinte, eleita pelo povo, é que poderia fulminar a maioridade penal. Enquanto isso, o que nós podemos fazer é não enganar o povo e simplesmente aumentar o período da medida socioeducativa de internação. O adolescente, em vez dos 3 anos, que hoje é o máximo, ele passa a ficar 4, 5 até 8 anos. Há projetos nesse sentido, a sociedade, na sua maioria, apoia o aumento, mas eu ainda acho que também a punição com proteção. Medidas de proteção e medidas de repreensão quando todos os demais atores falharem. Nós falamos da importância e da responsabilidade do Estado nisso que você falou, né? E você usou o termo socioeducativo. Isso existe? Bom, o Estatuto ele prevê medidas socioeducativas. Não, na prática ele existe. Então, eu vou explicar o que são essas medidas. Pois é. Essas medidas são previstas para o adolescente que pratica um ato infracional. São a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, em que ele fica sendo assistido, tem que assinar, o poder público fica acompanhando esse adolescente que praticou um ato, e quando tudo mais falha, a semi-liberdade em que ele dorme no estabelecimento e a internação em que ele fica recluso. Nós não temos ainda uma medida socioeducativa que eu posso dizer 100% eficaz. O poder público ainda não conseguiu implementar o Estatuto na sua essência, ele não conseguiu de fato cumprir com tudo aquilo que lhe é obrigatório. Mas nós temos muitos profissionais atuantes e que visam ao bem-estar dessa criança e adolescente. Agora, nós precisamos de fato olhar com outros olhos essas medidas, alterando-as no que estiver errado. Nós estamos falando de família, né? E você convive com isso, e eu também convivo lá na Estrela Guia, enfim, como conselheiro tutelar, nós convivemos muito com a questão da família. Em média, de 50% a 60% das crianças, inexiste a figura do pai. O Adelino, que nos ajuda aqui, ele já tem 3 filhos na creche, porque são crianças pequenininhas, que ele brinca com as crianças e as crianças passam a chamá-lo de pai. Porque elas não têm o pai em casa. Você me remeteu a um dos temas que estão em moda atualmente, que é o da multiparentalidade, que são as relações multiparentalidade. O que quer dizer isso? Digamos que você, padrasto, madrasta, ou mesmo uma criança que você não tem que você passa a educar e criar na rua, você passa a exercer uma relação dessa criança baseada no afeto, uma relação que se descortina no amor, no respeito, e que muitas das vezes supera os laços consanguíneos. Essa relação que se descortina diariamente no amor e no afeto, ela passou a ser tutelada pelo Estado. E esse padrasto, essa madrasta, pode vir a ser reconhecida como pai ou mãe afetivo desta criança. O que quer dizer isso? Ela entra com uma ação e o juiz, o Estado juiz reconhece.
Você é o pai verdadeiro dessa criança. O pai sanguíneo é ausente, a mãe sanguínea é ausente. Você é o pai. E o seu nome irá para a certidão de nascimento dessa criança como pai verdadeiro. E aí não há qualquer distinção se é biológico, então é o pai. A Constituição proíbe qualquer diferenciação. Todos são filhos legítimos. Já a multiparentalidade é um plus. Se você é um padrasto excelente, uma madrasta excelente, e o pai também é presente, e ao mesmo tempo, concomitantemente, os dois são bons para o menino, a legislação, a doutrina e o judiciário evoluiu de tal forma que permite acrescentar o nome do pai ao do outro pai, ou da mãe à da outra mãe. Essa criança vai ficar com 2 mães e um pai, ou com 2 pais e uma mãe, com duplo direito sucessório. É a justiça reconhecendo uma realidade social. Isso oficialmente na certidão de nascimento da criança. Já temos casos desses? Vários casos. Os juízes estão cada vez mais nos enchendo de alegria, porque eles estão reconhecendo um fenômeno social. Por quê? Porque a criança cresce com um padrasto que a ama, que a educa, que exerce a função de pai. Vem o Estado e reconhece esse amor, erigindo essa relação como uma relação de filiação. Ele é o pai. Ele cria, ele educa, ela é a mãe. Ela cria, ela educa. E se muitas das vezes o pai biológico também é presente, você não retira esse pai. Você mantém os dois. Todavia, se o outro pai é totalmente ausente, ou a mãe, o biológico, aí ficará apenas o pai afetivo. Que aí, a partir do momento que reconheceu, não se fala mais em pai afetivo, pai sanguíneo, é pai para todos os efeitos. Isso é uma coisa muito importante, maravilhosa, que eu acho que vai servir para muitas das pessoas que estão nos assistindo. Porque até na creche a gente convive com isso, né? Cadê o pai? Sair, botar aonde, não quer saber mais do filho. E a mãe arruma um companheiro, que é o padrasto, e aquele padrasto ele trabalha a vida da criança na creche com obrigação, como faria um verdadeiro pai. E isso, qual é o caminho, Medor? Ele pode requerer isso? Pode. Ele é o pai. Ele é o pai. O juiz só irá declarar aquilo que já existe. É uma ação que se chama uma ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva. É feito um estudo psicossocial, a criança ou o adolescente, quando possível, são ouvidas, e o Estado, com base num parecer técnico, com base na vontade dos pais, com base na vontade da criança, reconhece essa filiação, e o juiz determina que no assento de nascimento da criança passe a constar o nome desse pai ou dessa mãe, que antes era padrasto, madrasta, mas hoje é pai para todos os efeitos. Essa é uma coisa maravilhosa, Walter. Maravilhosa. A sociedade evoluindo e reconhecendo que o amor e o afeto prevalecem sobre os laços do sangue. Agora, vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, e que porventura participem de um caso semelhante, ou estejam vivendo isso, vocês já sabem que agora vocês podem, né, requerer isso através de um advogado, através do advogado ou juiz. Uma ótima notícia, parabéns, mas já passamos mais um bloco. Eu peço a você licença para que nós façamos o intervalo e que esses pais possam, e eu acredito que muitas pessoas vão procurar isso, se colocar nessa situação. Pedimos licença para um breve intervalo e voltamos já já. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você.
Poxa vida, quanta coisa boa, quanta novidade, agora que já estamos, infelizmente, no quarto e último bloco do programa Estrela Guia, com essa explanação maravilhosa do Melo. Eu posso também rapidamente deixar um abraço para a Adicleia, minha analista do programa, minha amiga Adicleia, estamos aqui de volta. Ana Regina e Beto, vocês estavam muito bonitos na foto da tribuna, na coluna do Luiz Alca de Santana, um casal bonito que passa essa unidade. Quisera eu que toda a família fosse como vocês, como criam vocês criam seus filhos. Agradeço também a todas as pessoas que me encontram e se manifestam a respeito do programa. O tempo é curto, a gente não pode se estender a muitas delas, mas as pessoas que me reconhecem pelo chapéu e que falam, vejo o seu programa, gosto, é bom. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem, mas vamos continuar. O que nós temos agora é o Institucional da Creche. Você está vendo animações, imagens da Creche Estrela Guia. Começamos com uma casa alugada. Hoje nós, graças ao trabalho de muitos voluntários, nós somos... A creche é proprietária de 3 imóveis, 188, 186, 184, 50 metros de fundo, 2 pés de jaca, manga, ingá, enfim, um espaço muito grande, bonito para as nossas crianças. Mas nós não paramos só nisso, nós trabalhamos a família, a nossa assistente social Fabiana também, boas-vindas, a Valéria como pedagoga, mas nós queremos passar a vocês mais uma informação. Nós estamos dando início agora no dia 23, meu menino, um curso de doceteria, ou paneteria, como queiram ser. Esse curso a gente tem a ajuda da farinha Anitta, do Moinho do Bung, mas é um curso feito através de uma verba parlamentar. É um curso que procura capacitar as mães a fazerem doces finos, pão de mel, pizzaiolos também, disco de pizza, se ela quiser fazer para vender. Os adolescentes também podem. Então, nosso curso começa agora no dia 23, se me falha a memória, a primeira turma do curso de paneteria. Então, é um momento que você que gosta de cozinhar, você que gosta de fazer, não fique só fazendo aquele bolinho ali no fogão. Aprenda a fazer coisas que possam trazer uma renda maior para você, que você possa vender esses doces finos, ou disco de pizza. A oportunidade é essa, as inscrições, ainda temos 1 ou 2 vagas nessa primeira turma. Você pode se inscrever pelos telefones da creche, que estão aí, 3324-9318, 3324-9319. Aproveite a oportunidade, que o curso é rápido e vamos ter outras turmas também. Já se inscreva para o segundo curso, se você não pegar a vaga nesse. Mas é uma forma de você, na sua casa, trabalhando, ganhar dinheiro, melhorar a renda da sua casa. Muito obrigado a tia Matilde, as professoras e a creche. Também eu gostaria de registrar, não posso deixar registrar, nós temos há uma pessoa, Dr. Miguel Antônio Mastro Paulo, quiropraxia do Prime Pax. Até hoje eu faço, tá aí, temos algumas imagens. Eu faço essa academia 2 vezes por semana, minha esteira, tudo. Aprende, por estar falando aí um pouquinho, aprenda. Não é ginástica, é um tratamento através da ginástica, alongamentos, tratamento direcionado. Me tiraram, esse pessoalzinho que está aí, me tirou da mesa de operação, queriam operar minha coluna, e hoje eu tenho uma vida normal. Ao Helder também, a Luciana, parabéns. Se você cultiva uma dor na coluna e você não consegue curá-la, procure a Prime Prax. Com certeza você vai ser bem atendido e é o caminho da cura. Eu falo isso por experiência própria. Obrigado, parabéns, Helder, parabéns, doutor Antônio. E agora voltamos com o Melinho aqui, né, Melinho? Temos ainda alguma coisa para falar, né, Melinho? Essa me assombrou essa mudança de poder ter 2 pais oficialmente. É uma coisa muito
profunda, uma mudança profunda, acho que a sociedade está acompanhando, né? Nós temos aqui até revista, nós estamos conversando, né? Mas vamos falar um pouquinho, já que temos pouco tempo. Tudo gira, educação, família, educação, habitação, os problemas são esses, né? E a saúde. O que te preocupa em relação à criança e saúde? Recentemente, o que mais me preocupou foi a notícia de fechamento do pronto-socorro da obstetrícia, né, da Casa de Saúde de Santos. Foi um caso que me deixou preocupado. Me parece que os pais, enfim, as gestantes e a família se sentem absolutamente de mãos atadas, porque o que nos sobrará? Nos sobrará o São Lucas, que também já sinaliza pelo fechamento, e depois a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Eu acho que a sociedade precisa, de alguma forma, se apropriar do que está acontecendo. Nós nascemos porque nossas mães tiveram acesso a um pronto-socorro, onde nós pudemos, enfim, onde o parto foi realizado. Agora, imagine essas futuras gerações sem acesso a isso. Eu acho que, fiquei feliz que me parece que a prefeitura, o prefeito interveio, o secretário de saúde também de Santos, estão fazendo reuniões, estão muito preocupados, isso já é um indicador de que algo será feito. E me parece que o Ministério Público também interveio, está tentando ajudar e já se sinalizou de que o prazo de fechamento será prorrogado, mas ainda não há uma notícia de que não mais será fechada essa unidade. Então, nós temos em Santos o número de grávidas que hoje não teriam aonde levar, realizar o parto. Por quê? Porque o SUS já é absorvido pela Santa Casa. Até as mães que têm plano de saúde e convênio estarão, de alguma forma, sozinhas. Então, a sociedade precisa se unir, porque é um problema gravíssimo, Walter. Tudo bem, a gente tem que entender que a Casa de Saúde se queixa de que os custos são grandes, os planos de saúde não repassam o que seria aconselhável, e é natural que a gente não deve ter aquela mentalidade de entender, mas que absurdo, querem ter lucro. É um hospital que precisa subsistir, a gente até entende isso. Longe de mim criticá-los, porque eles querem receber o que lhes é de direito. Mas eu acho que nós não podemos permitir que essa unidade feche, porque senão nós estaremos em falta com as futuras gerações. Nós devemos agir, todos somos responsáveis. É preocupante, Walter, eu acho que a gente precisa se unir, toda a sociedade, para evitar o fechamento da Casa de Saúde de Santos e do São Lucas. Do maternidade. Da obstetrícia, da maternidade, do setor. É o pronto-socorro da obstetrícia, né, onde essas crianças nascem. Só seriam aceitos partos agendados previamente. Então, é uma situação que a criança... Como? Você vai saber quando teu filho vai nascer? Então, só teremos cesáreas? Eu não sou médico, mas me parece que o parto natural, a despeito de todas as facilidades, de todas as dificuldades, ele é o mais aconselhável, salvo quando o médico indica o contrário. Então, essa coisa de agendar parto, não, isso não pode acontecer. Só Deus sabe e tem essa onisciência de quando a criança irá nascer. Fica aqui a colocação do Dr. Melo, que a preocupação não é só dele. Não posso deixar de mandar um grande abraço, um beijo à Vanessa, né? Obrigado. A esposa do Melinho. E o que ele falou é uma coisa muito séria. E quando a gente ouve falar que a saúde está doente, a gente pensa por quê. E no fim tem tantos culpados, ou tem tantos certos, não sei, que quem sofre sempre é o povo. E aquela criança que vai nascer, que tem que nascer com proteção, tem que nascer com um trabalho muito bonito, enfim, uma coisa para que a gente possa ter uma geração. Nós estamos terminando o programa. Eu quero agradecer, me permitir, sempre, às vezes eu esqueço, agradecer a todas as telespectadoras, telespectadores que nos assistiram, essas pessoas que acompanham o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Eu tenho certeza que foi um programa muito produtivo, muito elucidativo, com uma pessoa que considera a sua profissão de advogado não apenas como meio de ganhar dinheiro, mas sim trabalhando em prol do bem-estar da sociedade. Eu quero te parabenizar mais uma vez, agradecer a sua presença e
as portas do programa de docente aberto. Nós estamos falando rapidamente, não podemos esquecer também, não é um abraço só para o Sr. Nascimento. Sr. Nascimento, o senhor merece muitos abraços, mas a Marinilson também merece, o Renato também merece, Fernanda também merece, a nossa turminha do Conselho Tutelar. Obrigado. Melo, uma mensagem, uma frase, para que nós possamos encerrar esse belo programa de uma forma mais bonita ainda. Bom, gente, eu creio que nós vivemos num momento em que educar um filho é uma missão das mais nobres e mais relevantes. Não há uma fórmula mágica, mas todo aquele pai que encarar essa árdua missão como um plano de que se vale a divina providência, que essa criança não veio ao mero acaso para a sua família, e que ele encare essa como uma missão em que ele irá, de alguma forma, rever os frutos, irá conseguir, de alguma forma, receber pelo aquilo que ele fez. Ele deve amar esse filho, ele deve respeitá-lo e ele deve, muitas das vezes, abrir mão de interesses momentâneos e de prazeres momentâneos em prol de um bem maior. Sejam amorosos, sejam bons para os seus filhos, que todas as coisas serão estabelecidas por Deus. Boa sorte a todos. Obrigado, que Deus te abençoe, abençoe a todos vocês. Fiquemos com Deus e até o próximo programa, com muita certeza. Obrigado.